Está Bom dia gravando. a todos, bom dia a todos. Estamos agora a iniciar o grupo de estudos sobre o banquete de Platão. Até agora percorremos desde o início, naturalmente, até quase ao fim do discurso de Pausânias, que é o segundo discurso, a seguir ao de Fedro. Por isso, vamos concluir, só relembrar que o discurso de Fedro ainda é um discurso em que Eros, a divindade Eros, é louvada com base na sua história, com alguns exemplos importantes relativos à historiografia da cultura grega, à mitologia, e depois entre Pausânias, que vai caracterizar Eros já de uma forma diferente. Não esquecer que todo o discurso é um discurso que procura não só louvar Eros, aquilo que nos latinos é vulgarmente definido como o Deus do amor, que não é exatamente isso, e esse louvor tem como finalidade saber quem é Eros, qual é a sua função, qual é a sua função, qual é a sua importância. Portanto, esta série de discursos, não é? Até ao fim, e o último, penúltimo deles será de Sócrates, em diálogo com Diótima, uma figura feminina que surge quase nunca nos diálogos de Platão, e esses discursos todos vão sendo o que é a aproximação, os pontos de vista diferentes sobre quem é Eros, sua função, a sua finalidade, a sua importância para o ser humano, saber quem ele é. No fundo, isto vai conduzir a uma forma de ontologia do Deus Eros, ou da divindade Eros, e da sua importância no ser humano, quer individual, quer coletiva, é de que se trata. Portanto, vamos continuar agora o discurso de Pausânias. Raidson, o que é que se fez da última vez? Passa não? Pois é, a gente parou aqui nessa passagem 182, não foi? A gente pode ver aqui desse parágrafo. Foi aqui, sim, senhor. Né? Foi, foi. Foi De, mesmo. a gente É, lê e dá sim, continuidade. o que é esta. Nós vimos até agora o louvor de Eros nos outros povos gregos. Agora vamos ver um assunto mais complicado, que é diretamente o que diz respeito a Sócrates e o que diz respeito à cidade de Atenas. Portanto, o que vamos ver é como é que em Atenas Eros é louvado. Vamos ver alguma ambiguidade na maneira como isso é feito. É isso que se vai tratar. Isso a gente viu também no discurso do Pausanias, ele diz que há dois tipos de Eros, porque há dois tipos de Afrodites, né? Então, existe a Afrodite celestial e a popular, digamos assim, Exato. né? Então, E é ele isso. faz, ele faz essa diferenciação entre as duas Afrodites, e a gente vai dar continuidade aqui, né, ao discurso dele, não é isso? O, É, é, isso. vamos Aí, ver. Diz? a gente começa a ler, né? Eu vou ler e a gente vai revezando, né? Claro, Nas condições, claro. tá bom? Aí vamos lá, então. Aqui em Atenas, a norma vigente é de longe mais interessante, embora, repito, menos fácil de entender. De fato,
Se dermos crédito à voz, se dermos crédito à voz corrente, que afirma que é mais honroso amar à vista de todos do que as ocultas, e amar em especial o que se distinguem pelo nascimento e pelo mérito, ainda quando fisicamente menos dotados. Se repararmos no estímulo extraordinário que o amante recebe de toda a gente, como se a sua atitude nada tivesse desonrosa. Na glória que lhe traz um sucesso amoroso, enquanto, por outro lado, um fracasso o desprestigia, ou ainda na liberdade que a norma lhe concede, quando inicia uma conquista, de se gabar das suas extravagâncias, extravagâncias que ninguém teria coragem de cometer, se a sua intenção e os seus esforços não visassem exclusivamente este fim, sob pena de incorrer nas mais severas críticas da filosofia. Eu lembro que na semana passada a gente parou aqui, não foi? Né, Foi. nas críticas da filosofia, mas o resto a gente chegou a comentar, né? Não, Foi? foi. Não se chegou bem a ver isto, ou pelo menos com algum cuidado, não é? Sim, porque a supor que o indivíduo, na mira de obter dinheiro, cargos ou qualquer posição de influência, tirar o negócio aqui, se prestava a assumir junto de outros atitudes que por regra, atitudes que por via de regra o amante tem para com o amado, a requestá-lo com súplicas e roubos, a pronunciar juramentos solenes, a dormir à sua porta, enfim, a submeter-se a uma escravidão tal que nenhum escravo aceitaria. Lá estariam tanto os amigos como os inimigos para o impedir de proceder assim. Estes, averberarem-lhe a lisonja e o servilismo. Aqueles, a repreenderem-no e a envergonharem-se por ele. Mas no amante todas essas extravagâncias são perdoáveis. Há normas não desacreditam o seu procedimento. Antes parecem aceitá-lo como um sinal de máxima distinção. E o mais espantoso, pelo menos o vulgo assim o diz, é que apenas esse logra o perdão dos deuses quando quebra os seus juramentos. Pois, como reza o ditado, jurar de amor não tem valor. Por aqui se vê que tanto os deuses como os homens outorgam ao amante liberdade plena, como, aliás, o confirma a norma vigente entre nós. Pode parar aqui, né? É. Então, na semana passada a gente chegou a comentar esse parágrafo, né? Chegou a comentar um pouco. Ah, ele está falando, né, exclusivamente ali a cidade de Atenas. Aqui em Atenas, a norma vigente é de longe mais interessante, embora, repito, menos fácil de entender. Interessante, mas é complexo, né? Não é tão fácil assim de entender, não. De fato, se dermos crédito à voz corrente, que afirma que é mais honroso amar à vista de todos do que as ocultas, e amar, em especial, o que se distingue pelo nascimento e pelo mérito. Então, é mais honroso, né? Pelo menos é o que afirma ali a voz corrente, né? O que está na boca do povo aí, né? Não é isso? Amar sem estar em oculto, né? Amar publicamente e amar Sim. aqueles que são bem-nascidos, né? E é muito mais são bem-nascidos e que têm méritos também, né? Que tem, é muito mais honroso amar esse tipo de gente e nessas seguintes condições, né? Que não está em oculto, que é bem nascido, tem condições, tem status, né? Ou vem de uma família rica, nobre. Então ele diz que tudo isso
de acordo com a voz corrente, é muito mais honroso. E É, ainda quando fisicamente menos dotados. Né? esta, mais uma vez, a atenção para o caráter social do sistema grego, nomeadamente na cidade de Atenas, que é aristocrático. Portanto, até parece que a própria relação amorosa, para ser digna, está sujeita a regras e a princípios de natureza aristocrática. É uma ética que não diz respeito propriamente ao povo ou à comunidade, no sentido do vulgo, tal como já lemos hoje. Isto pode escandalizar-nos, mas era assim mesmo. Além de ser naturalmente androcêntrica, portanto está toda ela centrada no ser humano masculino, não está pensado para a mulher, não é? Tudo isto se aplica ao homem e aplica-se ao mundo masculino. É um pouco, não é surpreendente, estamos situados há 2500 anos do tempo atual em que vivemos, sobretudo no tempo atual, está marcado pelos géneros e pelos direitos a ter este género, a ter o outro. Todos esses aspectos para os gregos antigos estão absolutamente fora de questão. Não nos deixemos escandalizar por isso, porque é realmente assim. Não é? É realmente assim. Pronto, a relação entre amante e amado é uma relação entre dois homens, sem ser necessariamente homossexual. Né? Não é esse o sentido que existe aqui. Pois vai ver-se, não é? Mas, e é isto e aquilo que o Hudson diz, que eu disse, é uma sequência, uma consequência daquilo que o Hudson disse. Né? Isso. Que mais, gente, que a gente pode ver aí? Se repararmos no estímulo extraordinário que o amante recebe de toda a gente, como se a sua atitude nada tivesse desonrosa, né? Então, o amante, ele recebe, o amante, aquele que é mais velho, né? Ele recebe É, estímulos, ele recebe aprovação. um sinal, aprovação, exatamente, essa palavra que tava, recebe aprovação dos demais, né? Como se aquilo que ele, como se ele pudesse fazer, né? Tivesse liberdade para fazer o que ele quisesse, né? E tem, e tem. Não é, não é imperfeito do conjuntivo. Como tu disseste, não é como se, é mesmo, tem, não É é? mesmo. Para nós é que é isso que tu acabaste de dizer, porque como é surpreendente, como se ele tivesse, não, não, para os gregos e na cidade de Atenas é um facto, ele tem, e Platão vive nesse meio. Portanto, todo o seu discurso sobre a relação amorosa tem essas condicionantes. Não nos vamos esquecer disso. Senão entramos em anacronismos e, sobretudo, em preconceitos. Não é? Isso. Na glória que ele traz um sucesso amoroso, enquanto, por outro lado, um fracasso o desprestigia, né? Então, a honra dele está ligada, sempre está ligada ao sucesso mesmo né, ao sucesso da, da tentativa de conquistar o outro, né? Hum, É importante porque socialmente alguém que gosta de outra pessoa, um mais velho que gosta do mais novo, significa alguém que quer tomar sob sua responsabilidade a educação do mais novo. É esse o sentido, há um sentido pedagógico nisso. Se ele não consegue isso, fica mal visto.
É isso que o Hudson acabou de dizer, é isto. Portanto, o amante, ou quem quer ter um amado, não é? Ou quem já está apaixonado, quem quer ter alguém sob sua responsabilidade e que é mais novo, naturalmente que isto envolve pederastia, mas num sentido que depois se verá, é tido como um fracasso. Um amante que não consegue ter pessoas sob sua responsabilidade, socialmente é um falhado. É tremendo, né? É, a gente vê a importância que eles dão, né, É. a isso. Bora ver mais o que tem aqui. Ahn, ou ainda na liberdade que a norma lhe concede. Quando inicia uma conquista, de se gabar de suas extravagâncias, extravagâncias que ninguém teria coragem de cometer, se a sua intenção e os seus esforços não visassem exclusivamente este fim, sob pena de incorrer nas mais severas críticas da filosofia. Então, a norma, a regra, né, da sociedade permite que a liberdade, que ele tenha certas liberdades, né, ao conquistar o indivíduo, ao conquistar o seu amado, né, de, de se gabar das próprias extravagâncias cometidas, né, ao fazer isso. Me lembrou aqueles pavão, Jorge, É um bocado, sim. quando vai tentar conquistar, né, né, sua parceira, o que que ele faz? Ele abre suas penas Sim, toda colorida, e quanto sim, mais sim. colorido for, quanto mais chamar atenção, mais a fêmea, né, se sente atraída, se sente É conquistada. isso mesmo. E A tem natureza, muito né? disso. Tem muito disso. Tem muito disso. Aqui Tem parece ser muito. a mesma coisa, né? A própria Mas, norma, as regras básicas da sociedade permite que ele tenha esse tipo de liberdade, né? E que o amante tenha esse tipo de liberdade e faça extravagâncias, né? Mas só que todas essas extravagâncias, como ele diz aqui, recebem críticas da filosofia, né? ora bem, pois. Não esquecer que há cidades em todo o território grego antigo, a Ática, não é? Eh, que reprovavam isto, hein, que não seguiam isto. Aquilo que estamos agora a ler é o que se faz em Atenas, não é o que se faz em Esparta, em que esta relação é proibida, né, completamente proibida. Mas em Atenas. Por isso a situação é mais complicada em Atenas. Porquê? Porque aparentemente existe, além da normalidade, disso ser uma coisa normal, para além da normalidade, é prestigiante, é prestigioso, não é? Para alguém. Dá poder político, dá poder social. Isso é muito curioso. Aqui a função do Eros na cidade de Atenas é muito grande. Uhum, Assim, um homem que tem sucesso das relações amorosas é um homem prestigiado. Se não tiver, não é prestigiado. Aquilo que o Hudson disse, do que nós dizemos aqui, do pavonear-se, é como nós dizemos aqui, o pavonear-se, o mostrar as penas de todas as cores para tentar, para seduzir a fêmea, no caso do pavão, aqui é outra coisa. Aqui é uma pessoa mais nova e é um rapaz. Atenção, e é um rapaz. Não esqueça disto, por mais que isso nos faça impressão. Temos de ser historicamente e culturalmente, não é só tolerantes, é compreender, compreender, que é mais difícil. Nós podemos tolerar, mas não compreender. Mas é preciso compreender isso. Preciso compreender. Era outra época, né, Jorge? Outra é, Assim, outra é. e, bom, enfim, Pois, é,
Bora ver aqui. O curioso é que o próprio Platão ele chega a dizer que no parágrafo antes desse que a gente, né, ele disse assim que algumas instituições condenam a afeição de um jovem por um amante, né? Isso. Mas só que ele deu, eu lembro que a gente chegou a discutir na semana passada que embora ele concorde, mas só que ainda assim ele faz algumas Paz. ele impõe algumas limitações, restrições em relação a isso, né? Também não é de qualquer maneira, né? Assim, deu de entender do que ele fala, né? E, e também esses que são muito extravagantes, né? São capazes de fazer coisas assim absurdas, esses recebem crítica da filosofia. É isso que ele está dizendo aqui, né? Duas coisas muito importantes que o Hodgson disse agora. Platão, eh, com a sua idade, acaba por estabelecer restrições e acaba por limitar as relações nas leis, que em princípio será a obra da sua maturidade, acabará por delimitar, por limitar estas relações de que aqui se trata e que aparentemente nos escandalizam. Estas relações serão permitidas desde o momento que permitam ao amante conduzir o amado até à virtude. E apenas. E apenas. Portanto, é esta relação amorosa entre o amante e o amado, entre o mais velho e o mais novo, entre dois homens, existe para que a pessoa mais velha consiga conduzir, mediante a relação que tem com ele, esse mais novo, num caminho que o conduza à virtude. É isso. Aqui o que estamos a ver ainda não é bem isso, não é? Mas com Sócrates mais à frente isso vai aparecer. Se não é pornografia. E não é nada disso que está em causa, não é? Agora, aquilo que tu disseste que é muito importante. A filosofia tem aqui um papel importante, não é? Parece a filosofia surge aqui com um papel crítico relativamente a isto. Isso é que é muito importante vermos. Está em 132, na última linha. Diz ele, se gabar das suas extravagâncias, as extravagâncias que ninguém teria a coragem de cometer, este fim, desculpa, de cometer, se a sua intenção e os seus esforços não visassem exclusivamente este fim, que é o que, no fundo, irá ser o da virtude, sob pena de incorrer nas mais severas críticas da filosofia. Está aqui. De filosofia, como exercício crítico, tem algo a dizer sobre este tipo de relações. Não vai dizer mal, nem vai dizer que é proibido. Vai mostrar a sua importância e os seus limites. É isso. Isso é que agora nos importa ver muito bem. Isso. Você disse algo, eu esqueci que o meu áudio estava fechado, você disse algo bem, né, bem, acho muito importante agora, sobre a questão do amante, né, ele incentivar o amado no caminho da virtude, né, chegou a falar alguma coisa assim, Claro que é isso. né, então aí é justamente o papel da filosofia, né, que É. é o papel ético, o papel, né, epistemológico, o papel de incentivar, conduzir aquele, né, o mais jovem, que não tem tanta experiência assim, no caminho da sabedoria, da busca pela sabedoria, o caminho da filosofia, né? E influenciar ele a ser uma pessoa virtuosa, né? Para que possa ter as suas ações, as suas condutas sendo orientadas pela razão na sociedade, né? Então, esse aqui é bem curioso, né? Platão tá relacionando essa questão, né, desde o discurso do Fedro, ele vem trazendo a questão
da idade do mais velho como sendo mais honroso, né? E por isso, por ser mais velho, é algo positivo, é algo bom, algo que lhe traz honra, né? Porque ele é capaz de influenciar os mais jovens no caminho da filosofia, né? Então, essa ideia ele vem trazendo desde lá do Fedro, né? Isso é bem curioso aqui, do discurso do Fedro, melhor dizendo. É muito importante, então, perceber o que é que o Eros está aqui a fazer. O que é que o Eros, o que é que a relação amorosa tem aqui? É que não nos podemos esquecer que nisso que tu disseste, se não houver uma relação amorosa entre duas pessoas, elas não se influenciam. Pode até ser uma relação de ódio, amor-ódio, mas tem de haver relação para haver influência. Deste ponto de vista, a relação através de Eros é um método. É um método. Né? O Eros será o método, a divindade que permite o método de relação entre amante, amado, para uma finalidade que não é o corpo, mas que é o aperfeiçoamento da alma. Portanto, este é um dos primeiros aspectos, é um dos grandes valores deste discurso de Pausanias, é mostrar que o Eros é um meio, é um meio de relação entre mais velho, mais novo, um meio para o mais velho chamar a atenção, orientar e eventualmente colocar no caminho correto o jovem com a finalidade como objetivo máximo de vida. É um meio. Esta relação amorosa, portanto, de pornográfico, não tem nada. Nada, absolutamente. É uma questão, é um meio. É um meio, é um método. É um método. O Eros aqui surge como um método. No sentido autêntico da expressão, é um caminho. É um Também. caminho. Não é? Eu dizia a semana passada que se o professor não for apreciado pelo aluno, se o professor não tiver pelos alunos ou com os alunos uma relação de proximidade, não há ensino possível. Não há ensino. Não vale a pena falar de métodos de ensino se não existe uma relação, vamos dizer, nos nossos termos é um pouco escandaloso, se não houver uma relação amorosa entre o professor e os alunos e dos professores que admiram o professor. Se não houver uma coisa e outra, o professor que está totalmente dedicado aos alunos, que gosta deles, que os aprecia, que até tem os seus preferidos, mas não lhes dará especial valor, a não ser subjetivamente. Mas se isso não existir, o professor não ajuda os alunos a se aperfeiçoar. Da outra parte, o aluno, se não vê no professor, de algum modo, uma referência, já não digo um modelo, mas uma referência para si, aluno, não há ensino possível. Não há ensino possível. Não é uma questão de técnica, não é uma questão de método, é uma questão de emoção. É por isso que nem toda a gente tem essa capacidade docente, essa capacidade de conduzir os outros. Nem toda a gente tem. Digo até, nem nós sabemos que temos. Nem nós sabemos que temos. E se dermos conta disso, temos de ser muito, muito, muito disciplinados no uso que disso fizermos. Porque senão manipulamos os alunos. Neste caso, é uma relação pessoal. É uma relação pessoal. É outra coisa. A filosofia entra nisto tudo. Porque a filosofia, o que é que introduz?
introduz uma capacidade crítica, não é? Vamos lá ver o que é que ele diz a esse respeito. Pá. Ele diz. É isso, né, Jorge? É isso. Pega a mania do Edson lá. É? Pega a mania do nosso amigo Edson, ele que fala assim, Está a né? É isso. dormir, está a dormir. Está a Sim, dormir. sim, sim. É impossível não estar. E é o que ele tem mais de fazer. É de É, dormir agora. Porque ele daqui a bocadinho vai pegar outra vez. Hum? sim. Pois. Porque ele ganha mais hoje. Portanto, ele está o fim de semana todo. Tá trabalhando, É. né? Tá certo. Agora, deixa eu Vamos continuar lá a para a ver. frente. É. Sim, porque a supor que o indivíduo, na mira de obter dinheiro, cargos ou qualquer posição de influência, deixa eu tirar a tela do Meet aqui da frente do texto, de influência, se prestava a assumir junto de outros atitudes que, por via de regra, o amante tem para com o amado, a requestá-lo com súplicas e rogos, a pronunciar juramentos solenes, dormir à sua porta, enfim, a submeter-se a uma escravidão tal que nenhum escravo aceitaria. Bora ver essa nota de rodapé aqui, o que ele diz aqui. 35, né? Esta descrição assemelha-se bastante, como observa Gu, amor platônico, às descrições helenísticas e romanas das atitudes extravagantes de um jovem que procura obter o amor de uma jovem. Compare este passo com o Fedro, onde Platão descreve, em termos idênticos, os efeitos do delírio amoroso. Olha que interessante, vamos ver aqui. Eu, eu, eu vou até ler de novo essa parte aqui, Jorge, só para Sim, sim. melhorar o Vamos. entendimento, para melhorar o entendimento que eu... Sim, né, severas críticas da filosofia, ok. Sim, porque a supor que o indivíduo, na mira de obter dinheiro, né, querendo dinheiro, cargos ou qualquer posição de influência, ok, ok, o que será que acontece com essa pessoa que quer obter dinheiro, cargos ou posição de influência? Se prestava a assumir junto de outro, atitudes que, por via de regra, o amante tem para com o amado. Ah, então, essa Ah, pessoa que busca dinheiro, cargos públicos, influência, ele tem, junto com o outro, atitudes que o amante tem para com seu amado. É isso que ele está dizendo, né? é. Ok. Aí, bora ver mais o que ele diz. Assim. A requestá-lo com súplicas e rogos. Ok. A pronunciar juramentos solenes. A dormir à sua porta. Enfim. A submeter-se a uma escravidão tal que nenhum escravo aceitaria. Então, então essa pessoa que busca dinheiro, busca influência, cargos de prestígio, ele se comporta, por ele se comporta com o outro, com a outra pessoa que ele está se interessando, que ele quer, está querendo alguma coisa. Ah, lembrei de algo. Por isso que ele tá. Então, aquela pessoa que ele tem algum interesse, ele se comporta como um amado e um amante, né? Ou como o amante tem o comportamento que um amante tem para com seu amado, né? O que que É. o amante faz? Ele tenta, ele como ele diz, arrequestá-lo com súplicas e rogos, né? A pronunciar juramentos solenes, a dormir à sua porta, enfim, a submeter-se a uma escravidão, tal que nenhum outro escravo aceitaria. Então ele faz até uma, lá na nota de rodapé, ele faz uma citação da passagem 250 lá do Fedro, né, da obra Fedro, que ele fala também desse comportamento, né, porque o discurso do Lísias é justamente parte do ponto de vista daquele que, para Lísias, o melhor, a atitude mais correta do sentimento, do amor, né, parte daquele que não lhe dedica amor, na realidade, né? O Eros, ele é muito mais bem visto quando parte daquele que não se lhe dedica amor, porque para ele, aquele que de fato ama, né, ele,
ele comete loucuras, ele não se comporta de maneira diferente. Então, Lísias, ele acaba ofendendo ao Eros, né, ao Deus. Então, aqui ele está fazendo essa comparação dessa pessoa que busca dinheiro, busca poder, justamente com essa pessoa, com o comportamento do amante para com o seu amado. Ele faz de tudo, até virar o seu escravo, né? Então, justamente, essa é a crítica do Lísias lá na obra Fedro, né? O papel da filosofia começa a aparecer aqui, porque, no fundo, o que Platão, pela voz de Pausanias, está a dizer o uso ou a utilização da relação erótica, entenda-se, a relação de eros entre duas pessoas, corrompe ou pode corromper quem ama e quem é amado. Pode haver até um jogo de máscaras para conseguir favores. Olha, eu sou o amado daquele senhor que é, por exemplo, enfim, que é um magistrado importante da cidade de Atenas. Então eu, para conseguir um lugar, eu vou dizer que sou o amado desse magistrado que é mais velho. Então, isso pode acontecer, como pode acontecer o inverso. O magistrado pode dizer: olha, eu já sou uma pessoa de alguma idade, mas tenho um amado, alguém que me respeita muito, e então uso a relação com o outro, que até pode ser uma relação pouco sólida, não é? Uso a relação com o outro como um meio para obter sucesso. Como é que nós temos isso hoje em dia? Através dos amigos. Ah, eu tenho um amigo que é secretário do ministro não sei de quê, e eu sou muito amigo dele ou dela. Este tipo de influência para a relação humana, no caso, naturalmente, de Atenas, era uma relação amorosa. Para nós é uma relação de influência, mas de cunha, como nós dizemos aqui. Mas, pronto, funciona assim, que o Platão está a dizer, não, não, isto não é a verdadeira relação. Uma relação amorosa entre amante e amado não é que cada um use o outro para finalidades que lhes são exteriores. Mas também critica. A coisa pode ir a um ponto tal que eu, para conseguir determinadas finalidades, até me faça quase escravo do amante, ou vice-versa. O amante se faça quase escravo do amado. Quer dizer, vendem-se, não é? Mas nada disso é uma relação amorosa neste sentido de Platão. Não é? Nada disso. É, eu tô, eu peguei aqui a obra Fedro, né, na passagem 250A que está sendo dita lá na nota de rodapé, ela diz assim: porém não sabem o que se passa com elas, né, essas pessoas aí. Ah, cadê? O que se passa com elas, pois carecem de percepção bastante clara. Perdão, um pouco mais antes das. Sempre que essas poucas percebem alguma imagem das coisas lá do alto, ficam tomadas de entusiasmo e perdem o domínio de si mesmas. Porém, não sabem o que se passa com elas, pois carecem de percepção bastante clara, pois em relação à justiça, temperança e tudo mais que a alma tem em grande estima, as imagens terrenas são totalmente privadas de brilho. Então, aqui, isso que ele está dizendo aqui condiz justamente com o discurso do Lísias, né? E é o que o Platão está falando aqui com esse exemplo aqui dessas pessoas que perdem o controle de si mesmas, né? Viram escravas, ficam requistá-los com súplicas e rogos a pronunciar juramentos. Então, ele está fazendo uma comparação aqui da pessoa que está buscando dinheiro com essa pessoa que perdeu o domínio de si mesmo, né? Como ele vai dizer lá na nota de rodapé também, né? Sobre esse delírio amoroso, né? Porque tem Isso.
tem dois tipos de delírios, né? Que é o delírio humano, né? Aquele que vem das enfermidades mesmo ali dos humanos, que esse Da não é bom. atração física, não é? E tem o delírio divino, né? Que o Platão que vai dividir esse delírio divino em quatro, né? Que tem Sim, o mântico, o místico, o poético e o erótico lá. Então, então isso é tem uma relação relação. entre almas, não é? Isso é uma relação entre almas. O primeiro é uma relação entre corpos. O segundo é uma relação já no domínio da racionalidade e da alma. Já são dois sentidos. Platão, em grego, tu disseste, a palavra é mania, né? Mania. Quer Sim. dizer, aqui, esta pessoa que se usa a si mesma e usa o outro para outros fins que não o do aperfeiçoamento, está a ser uma pessoa vulgar e está a seguir uma Afrodite que, no fundo, ele usa para bem próprio, usando o outro, não é? Utilizando o outro como um instrumento, ou o outro vende-se, não é? Vende-se, prostitui-se para conseguir aquilo que quer, fazendo de conta que é amado por alguém. Isto é falta disso que tu acabaste de dizer, não é? Falta de consciência, falta de domínio de si próprio. É isso. Pergunto cada um a si mesmo, as vezes em que esteve apaixonado, até que ponto, como nós todos dizemos, é que não perdeu a cabeça. Como Uhum. nós dizemos, não é? Eu perdi a cabeça. Perdi a cabeça, isto é, perdi o juízo, perdi a capacidade para pensar, eu já não sabia o que fazia. Eu estava de tal modo apaixonado que aquilo foi uma paixão, eu fazia tudo pela outra pessoa. Estava como uma criança, acreditava em tudo, pronto. É uma forma de escravidão, não é? A pessoa torna-se escrava. É isto que está aqui em causa. E isso é um falso eros. É um falso eros. Não é o eros de Platão, ou de Platão, ou não é o eros que não é o eros que conduz à virtude. É isto. É, para ver o que mais tem aqui, Jorge. Lá estariam tanto os amigos como os inimigos para o impedir de proceder assim. Estes a reverberarem-lhe a lisonja e o servilismo. Aqueles repreenderem-no e envergonharem-se por ele. Ok. Ahn, mas no amante todas estas extravagâncias são perdoáveis. Ora As bem. normas, as normas não desacreditam o seu procedimento. Antes parecem aceitá-lo como sinal de máxima distinção. Ora Eita, bem. Ouça, isto significa, na cidade de Atenas, o amante é mais respeitado do que o amado. Hum? O amado é uma pessoa que está mais sujeita, ou é quase sempre sujeita a, eh, é possível desprezá-lo. Ao passo que o amante, como é mais velho e tem cargos, é uma pessoa que poderá passar como tendo sido uma vítima. Aqui está o jogo de poderes, aqui está o jogo sociopolítico desta situação, não é? Toda, não é? E terá pessoas que são a favor dele e pessoas que são contra ele. Mas o amante
sai sempre mais ou menos bem visto, não é? Ou foi desiludido, ou iludiu-se, paciência, acontece a todos, não é? Mas o amado, que é mais novo, esse é que vai ser facilmente culpado. Daí a ambiguidade na cidade de Atenas. Complicado, como é que nós instrumentalizamos os outros conforme o estatuto que temos. É, Aconteceu aqui na Universidade do Porto que alguém muito prestigiado, um professor de antropologia, um homem com grande, enfim, com uma história de vida, pois bem, andou atrás de uma aluna. Não, isso é vulgar, não é? Andou atrás de uma aluna e a aluna fez queixa. Fez queixa. E ele foi parar ao tribunal. fiz caixa quer dizer que é, ela Fez queixa, ela sentiu-se assediada. sediada, né? Ela, Isso nossa, aqui acontece em Lisboa, então acontece muito, e os alunos e alunas queixam-se. E imediatamente, ela pois, fez, ela fez queixa, né? fez queixa dele. Eu entendi caixa. Não é caixa, não é queixa. Fez Queixa, queixa entendi. dele, fez Ah, queixa. E, portanto, o que é que sucedeu? O professor foi suspenso. Ele era um professor catedrático, um homem com 60 anos. cara, O professor foi suspenso. Isto é vulgar acontecer. É mais vulgar do que parece. Né? Aqui, vejam bem a diferença que há nos tempos. Ele seria o amante, ela seria a amada. Mas aqui era uma questão sexual, é evidente. Mas se não era isso, era qualquer coisa como isso. Mas aqui ele, amante, vai ser mesmo punido, vai ser castigado. E provavelmente vai ter de pagar em dinheiro, vai ter de pagar uma indemnização a essa pessoa. Sobretudo sendo uma pessoa mais nova e sendo uma aluna. O problema do estatuto, não é? O amante tem um estatuto, mas na Grécia Antiga esse estatuto é suficiente. Nesta cultura, um professor que faça isto a um aluno está arrumado, não é? Está arrumado. Epá, se não for um catedrático, tem um processo disciplinar em cima e é expulso. É expulso. Isso é curioso, assim. né? Curioso não é nada. E Justamente, sobretudo, mas é, aqui acontece. é Aqui justamente, acontece. é justamente sobre esse tipo de atitude aí que ele está falando aqui, né? É, No, é. embora isso seja considerado até mesmo normal, né? Assim, ele é aceito e defendido. Como é que é Aqui é. aquela expressão que você falou? A pessoa que age assim, o mais velho, hum, ela recebe aprovação das pessoas, Sim, né? Aqui sim. a gente está falando, pegando esse exemplo, mas está falando aqui do tempo antigo, né? Porque o Platão estava Exatamente. dizendo, né? Então ela recebe aprovação. Uma pessoa que é mais velha faz isso com, né? E tem essas extravagâncias que o Platão chega a comentar, extravagâncias que Platão aceita essa relação de amante e do amado, mas com limitações, com restrições, porque ele sabe que a relação de amante e de amado, a relação verdadeira, que não é criticada pela filosofia, mas que é aquela relação que é incentivada pela filosofia, de acordo com a Isso. visão de Platão, né? É aquela em que o mais velho ele influencia o mais novo no caminho da virtude, né? Essa relação é ok, é positiva, mas só que embora a cidade, algumas cidades né, determinadas constituições aceitam essa relação, essa extravagância do mais velho para com o mais novo,
né? O Platão vai dizer que isso não vai ser algo elogiado pela Não, filosofia, né? Mas ainda assim, ela é aceitável. As pessoas é assim, aceitam é justamente assim. porque vem de um amante, né? De uma pessoa mais velha para com o mais novo. Então, essa relação do professor com o aluno que você chegou a comentar na cidade de Atenas, isso seria aceito, É né? assim. Porque o mais velho, ele é mais honrado, né? O mais velho, ele é aplaudido, né? Ele é aprovado, tem sua atitude aprovada na sociedade, mas essas extravagâncias dele de assediar fisicamente, sexualmente uma aluna, não seria aprovado pela filosofia que iria criticar a atitude e o comportamento dele, né? É, Interessante. é, é, é bom que não nos esqueçamos que no tempo presente, ainda há 50 anos ou 60 anos atrás, pelo menos aqui na Europa, essas situações eram toleradas. E vejam que durante centenas de anos isso foi tolerado na própria igreja, nas igrejas, não só na católica, nas igrejas. Essa relação de proximidade, que não é só uma relação que eh, pretende induzir, pretende conduzir as pessoas ao melhor de si mesmas, passou por muitas vicissitudes, por muitos erros, por crimes, não é? Aquilo que, do ponto de vista cristão, é uma falta, um pecado, não é? Como vulgarmente se diz. E é um pecado mortal, do ponto de vista cristão, é um pecado mortal. Eh, e, e essas pessoas, hoje em dia, vieram todas para a praça pública. Aqui há cerca de uns 20 anos, aqui na Europa, o que é que sucedeu? As pessoas começaram, os jovens que tinham sido alvo dessa tentativa de manipulação sexual e emocional de professores, de padres, de pessoas que estavam em situações de responsabilidade, vieram para a praça pública, começaram a falar nisso e imediatamente o sistema político e social, além de condenar, que no fundo sempre tinha condenado, passou a condenar publicamente. E imediatamente as igrejas estabeleceram tribunais para condenar, não é para condenar, para averiguar e para julgar os que estavam vivos, claro, que cometeram esses crimes, não é? E, posteriormente, ainda há pouco tempo sucedeu aqui, começaram a indemnizar em dinheiro, em dinheiro, quem tinha sido alvo dessas, desses abusos, não é? Porque são pessoas muitas vezes ficaram afetadas para o resto da vida, não é? Quer homens, quer jovens, quer meninos, quer meninas que foram abusados de muitos pontos de vista, mas sobretudo sexualmente, corporalmente. Isso numa sociedade como a nossa, hoje em dia, é crime, é crime. Mas na cidade de Atenas, isso era tolerado. Eram criminosos? Não, não eram. Eram homens do seu tempo, naquela sociedade. Por mais que isso nos faça muita impressão. Importante é perceber que a filosofia, como um caminho ou uma chamada de atenção para a verdade daquilo que, em princípio, nós somos, uh, se opõe a isso, critica isso. Já me calei. É isso, né? Ah, tudo isso é muito interessante, né? Toda Pois. vez, à medida que a gente vai avançando, eu vou compreendendo mais essa relação do amante e do amado que ele tanto fala, né? Que ele tanto comenta aqui. Só que o Platão ele usa essas coisas
né, para tudo, assim, ele usa para falar do amante da sabedoria, né, em relação ao amante à sabedoria, que é a filosofia como sendo uma ciência mais velha, né, então, falando da relação das pessoas, do amante para com o mais novo, falando da contribuição, né, da relação de um para com o outro, então, tudo isso, à medida que a gente vai avançando na leitura, na discussão, vai ficando mais claro, né, e a gente vai tendo uma visão mais ampla de tudo isso, né, que é bem interessante, Não trazendo há. exemplos Sim. atuais também, né? Claro, e não aquilo que tu disseste é muito importante. Tudo em Platão, não há movimento, não há dinâmica no pensamento de Platão se não houver Eros. É o Eros que movimenta o pensamento. Isto é, o afeto, o amor por, o querer, o desejar, seja da sabedoria, seja da justiça, seja do belo, seja da ciência. Não há, não há, seja na própria filosofia, que é um desejo de, um enamoramento por, seja lá pelo saber, seja lá por que for, pela Sofia, não é? Pelo, sem isso, sem esse eros, sem essa característica erótica, não existe filosofia em Platão, nem em Aristóteles, nem num, nem no outro. Portanto, toda a cultura ocidental, que no fundo continua influenciada por estes dois pontos de vista, quer platónico, quer aristotélico, pontos de vista sobre o ser humano, uh, continua influenciada, não vamos estar a dizer que não, porque continua, mesmo em todo o tipo de ideologia política, em tudo, está presente, não é? Está presente. Como se disséssemos, se há algo que distingue o homem de todos os outros seres, é o amor, não é? É o amor, não é a razão, ou só a razão. Isso é um aperfeiçoamento, mas como ser, é o amor, o ser capaz de amar, que é uma coisa muito estranha, ao ponto de nem todos conseguirem amar, sofrerem com isso, ficarem doentes com isso. Muita coisa, muita coisa. Bah. Hum, Bora ver o que mais tem ali. Mas no amante, ok, tinha lido, né? E o mais espantoso, pelo menos o vulgo assim diz, é que apenas esse logra o perdão dos deuses quando quebra os seus juramentos. Pois, como reza o ditado, juras de amor não têm valor. E nós sabemos isso. Percebemos isto. A expressão é grega, está bem traduzida, não é? Compromissos de amor é o que está em grego. Compromissos de amor são sem, sim, sem valor, sem axios, sem valor. Não é? Isso. Lendo a frase anterior a essa que a gente leu, acho que, né, fica melhor de entender, né, o que ela quer dizer no geral, assim. Bom, mas no amante, todas estas extravagâncias são perdoáveis, né? Pois. As normas não desacreditam o seu procedimento. Antes parecem aceitá-lo como sinal de máxima distinção. Pronto. E o mais espantoso, pelo menos o vulgo assim o diz, é que apenas esse logra o perdão dos deuses quando Tá. quebra os seus juramentos, pois, como reza o ditado, juras de amor não tem valor. Ora Agora eu bem, entendi, agora eu entendi melhor. este ponto é precisamente aquilo que ele diz no início do que lemos hoje. Aqui em Atenas, a norma vigente é de longe mais interessante, embora, repito, menos fácil de entender. É isto que está aqui
Porquê é que é menos fácil de entender? Porque é incongruente, é contraditória, mas, sobretudo, é ambígua. Permite um extremo, permite o outro e não condena nenhum, mas sobrevaloriza um deles. É uma ambiguidade completa. Né? Uma ambiguidade completa. Sim. O... Enquanto todas as extravagâncias que o amante faz é perdoável, né? Eles aceitam tudo isso daí, né? Porque ele é mais velho, ele tem uma distinção maior, né? É. Ele Tem é mais distinto. autoridade. Agora, quando ele faz um juramento de amor para com o amado, ele quebra esse juramento dele, E, a so- é, ele só deve perdão, desculpas ao Deus é. e não à Mas o, sociedade, porque a sociedade aprova tudo que ele faz, né? é. Isso, mas o Deus, como os deuses gregos, são deuses humanos, ou são homens divinos, vamos, é, é uma humanidade divina, ou um Deus humano, eles também compreendem. Os deuses também compreendem, porque eles também tiveram e têm, eu sei lá o quê, mas no seu tempo, ou na mitologia grega, não é? Uh, os deuses têm relações de todo o tipo entre si, não é? São fiéis, são infiéis, casam com irmãs, casam com irmãos, todo o tipo, portanto, até os deuses compreendem isso. Pode ser que a sociedade humana pense muito mal daquele velho, do amante que fez aquilo, mas os deuses percebem bem, portanto, os deuses vão perdoar. Mais uma ambiguidade na cidade de Atenas, que é uma espécie de podes fazer o que quiseres, estás sempre perdoado. És o mais velho, tens autoridade. Isto é um abuso eros, é um abuso do amor, no sentido do afeto. Sim, sim. Curioso, né? O senso comum o perdoa, mas a filosofia critica as suas extravagâncias, né? Do amante. Interessante. Por aqui se vê que tanto os deuses como os homens outorgam ao amante liberdade plena, como aliás o confirma a norma vigente entre nós. Ora Até bem, até os deuses aprovam essa conduta. é uma norma, isto é um nó, o que está aqui, a palavra grega, é um nomos, é uma lei. Isso é uma norma, na cidade de Atenas é norma, é lei. Nada está em causa por isso. A pessoa não fica mal vista por isso. Não perde o seu prestígio por isto. Quem sofre é o amado, que no fundo, o que é que os outros podem dizer? Andou atrás daquele porque ele tinha muito poder, até recebeu o dinheiro dele, prostituiu-se, não é? Andou a prestar favores para conseguir aquilo que queria, mas não se diz nada acerca do amante, que no fundo também aproveitou o amado e se prostituiu, porque tanto se prostitui aquele que usa a prostituição como aquele que goza desse ato, não é? Tanto um quanto o outro se prostituem, um e outro, porque desrespeitam o seu corpo. É o modo como ainda hoje em dia uma grande parte das pessoas pensam. Né? Há hoje aqui em Portugal uma manifestação no Algarve, uma manifestação do grupo LGTBI+, que é como se considera hoje em dia. Mais é tudo o resto. E eu ouvi há bocadinho um jovem, talvez com 16, 17 anos, a ser entrevistado e disse aqui na televisão, dizia assim, estamos numa época em que aquilo que eu desejo ser
não é sinónimo de quem sou. É uma expressão muito forte. Aquilo que eu desejo ser, não é sinónimo de quem sou. Não sei se estão a ver a força da expressão. O rapaz disse muita coisa, porque falou dele próprio como ser, não é? E a mesma coisa se diz, aquilo que eu desejo ser, na aparência, no género, não me define como ser, que é estranho. Mas é um facto. Que ele está a criticar naqueles que são contra a diferença não, as relações entre o ser humano, independentemente dos sexos que possuem, é isso. É que nós somos dualistas, não é? E não damos direito à pessoa a não ser aquilo, a não ser como nasceu. E é uma crítica. E não deixa de ter razão de ser. O rapaz foi certeiro, na maneira como disse, inteligente. É, Foi agora mesmo. recente, né? Agora? Foi há uma hora, ouvi isto no noticiário uma hora, por causa da festa que eles estão a fazer no Algarve. Eu não sei como Uhum. é que é aí. Como é que isso é? Aqui também É tem, uma mas moda ou é tolerado? É o quê? é o quê? Se é tolerado, se as pessoas Sim, toleram sim, isso. sim. Aqui também tem esses movimentos aí, LGBTI+. Aqui também tem. Ah, sim, mas eles manifestam-se, Sim, têm influência. tem manifestação, tem influências, tem pessoas no governo, né, Sim, sim. que defendem, tem tudo isso também. Aqui há um partido mesmo. E está representado, na Sim. Assembleia da República. Oh, tal é a influência política. Há partidos que defendem isso oficialmente. E de tal modo que têm um, ou dois, ou três deputados que, naturalmente, zelam, dão muita importância a isso e condicionam toda a legislação a esse propósito. Complicado. Bom, Bora continuar aqui, Jorge. Ah, bora ver aqui. Quer ler esse próximo parágrafo aí? a partir destes factos, não faltaria, claro, quem supusesse que o sinal máximo de distinção no nosso Estado é amar os jovens ou oferecer a sua afeição a um amante. Entretanto, quando os pais proíbem os filhos de ter conversas com amantes e transmitem expressamente essa ordem aos preceptores encarregados de os vigiarem, os jovens da mesma idade e os camaradas não deixam de criticar se vem alguma coisa do género. E nem os mais velhos impedem as suas críticas, nem os repreendem por faltar sem razão, por falar sem razão. Vendo os factos por este prisma, não faltaria também quem supusesse que tal hábito é aqui encarado com um sinal de máxima infâmia. Ambiguidade, outra vez. Atenas tolera e intolera. Este último parágrafo, já vamos ver, este último parágrafo assemelha-se muito àquilo que nós fazemos hoje em dia na educação das crianças. Muito. Está Uhum. presente. Vamos lá ver o que é que está aqui. Tu Curioso. tens uma menina em casa e que já vai ter de idade, não é? Porque já tem 6 ou 7 anos. Que idade tem? Tem 9. Ei, pior! Pois, 9 anos já é uma idade. Oh,
Enfim, Bora ver aqui o que diz aqui no texto. A partir destes fatos, não falaria, claro, quem supusesse que o sinal máximo de distinção no nosso estado é amar os jovens, oferecer a sua afeição a um amante. Entretanto, quando os pais proíbem os filhos de ter conversas com amantes e transmitem expressamente essa ordem aos preceptores encarregados de os vigiarem, os jovens da mesma idade e os camaradas não deixam de criticar se veem alguma coisa do gênero, e nem os mais velhos impedem suas críticas, nem os repreendem por falar sem razão. Ok. Bora ver o que diz na 36 aqui. Preceptor, pai da Gogos, era o escravo a quem os pais confiavam os filhos, desempenhando funções idênticas às de um aio. Seu papel na educação das crianças é salientado. Protagoras. sim, sim. Então, os pais, quando eles impedem a relação do amado, do mais jovem com o amante, né? Embora haja crítica por parte dos colegas desse amado, dos mais jovens, ainda assim, como são críticas justamente a esses pais que estão criticando a relação de ambos, né? Ainda assim, os mais velhos, né, que ouvem essas críticas dos mais jovens, eles não repreendem os mais jovens, porque os mais velhos, eles têm essa credibilidade mesmo, como a gente já foi comentada, né? Olha, olha, lê lá isso com atenção, porque Quando os pais entretanto, proíbem os filhos, né, de ter conversas com amantes e transmitem expressamente essa ordem aos preceptores, aqueles que estão educando, né, os filhos, de os vigiarem, né, ou seja, os pais estão proibindo conversas com amantes e ainda por cima da orientação àqueles que estão vigiando seus filhos lá, né, estão isso, dando orientação, para isso é que o que eles se fiquem faz. de olho, eles vigiem, né. É, Os jovens da mesma idade, ou seja, os jovens da mesma idade, os que ficam sabendo dessa proibição dos pais, né, os outros jovens, não é esse que os jovens, quando ouvem, e os camaradas não deixam de criticar, ou seja, eles criticam se veem alguma coisa do gênero. o E quê? nem os mais velhos que vêm. Oi? O que é que eles criticam o quê? Eles criticam essa proibição dos pais, né? Os pais não estão proibindo o jovem a falar, a ter conversas com o amante, com aquele mais velho, não é isso que está dizendo o texto aqui. Quando os pais proíbem os filhos de ter conversas com amantes, aí o que eles fazem? Esses pais que proíbem os filhos de ter conversa com as amantes, eles dão orientações aos preceptores para que fiquem vigiando os seus filhos, né? Para não deixarem ficar falando, conversando com seus amantes, né? Agora, os outros jovens, Ah, outros, sem ser esse que foi proibido, né? Os outros jovens, quando ouvem esse tipo de assunto, né, esse tipo de proibição, eles criticam, eles fazem duras críticas, né? E quando eles criticam as outras pessoas mais velhas que também estão ouvindo as críticas desses aí, eles não dizem nada, porque a crítica é como se a crítica fosse validada de certa forma, né? Porque a crítica desses jovens, porque eles estão criticando essa proibição desses pais, né? Porque os mais velhos eles têm sempre essa credibilidade, né? Então, no fundo, confirmam, não é? Confirmam, os próprios jovens confirmam o hábito comum, a norma, não é? O que significa que não houve uma modificação de mentalidade. é, É. isso isso me fez lembrar algo que o Sócrates, como ele sendo uma pessoa mais velha, né? Ele, mesmo o próprio Platão dizendo que ele não tinha beleza, o cara andava descalço, sem tomar banho, entende? Andava ranhoso, como o Trasímaco chega a dizer lá na República, né?
no livro da República. Mas mesmo assim ele chamava a atenção dos mais jovens, né? Agora que já existia essa cultura, né, predominante na cultura grega ali, os costumes gregos, do, né, dessa relação do mais jovem com o mais amante, embora ele seja desprovido de beleza, mas aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava, chamava a atenção dos jovens, e como já existe essa cultura, então, aí mesmo que ele se sentiu influenciado, como, por exemplo, o Alcibiades, que era apaixonado por ele, né? Aqui nessa obra a gente vai ver o discurso da Alcibiades, que ao invés de fazer um elogio a Eros, ele vai fazer um elogio a Sócrates. O que Interessante, né? vamos, o que vamos ver é que Sócrates é a palavra ironia, ironeia em grego, está muito presente nessa relação que tu chamada ironia socrática, está muito presente nessa relação amado-amante, porque pensa lá bem, se o Sócrates não faz de conta muitas vezes, ele parece mais velho, ele é o mais velho, devia ser o amante, mas ele gosta é de ser amado. ele inverte os polos, não é? É o Alcibiades que o ama, é verdade, mas é o Sócrates que faz de conta de ser Alcibiades de ser Alcibiades que o quer ter como amado, porque de facto Alcibiades ama Sócrates. Então não é Sócrates que toma a responsabilidade de ser o amante de Alcibiades. Há um faz de conta, uma inversão da situação, e vamos ver isso. Como Sócrates é um farsante, é uma pessoa que disfarça e que diz uma coisa, mas faz outra, e pensa uma, mas não exatamente, não é? Sócrates passa por ser o amante e todos querem ser amados por ele, mas o que ele gosta é de ser amado pelos outros. É uma situação muito ambígua, e Sócrates é grandemente criticado por isso. Não é? Vamos ver isso mais adiante. Por mais estranho que te pareça, tu mostras a estranheza, porque estás a ver o Sócrates ideal, não é? O Sócrates clássico, mas Mas o Sócrates não é tanto. isso faz parte da psicologia de todos nós, né, Jorge? Sim, em parte, em Ninguém- parte. Quem é que não quer ser amado, né? Ó, bem, pois. Há pessoas que, mas Então, aqui neste caso é diferente. Repara que nós estamos numa circunstância que não foge disto, não é? Sócrates tem uma autoridade, tem uma responsabilidade que, em princípio, deveria encarregar-se de conduzir os outros a serem melhores. Mas o que ele gosta, no fundo, independentemente disso, é de fazer de conta que é mais o contrário. Que ele é que vai ser, ele é que vai aprender com os amados. O próprio Sócrates diz isso. Tu é que tens muito mais a ensinar-me do que eu. ele, ele, ele assumia essa postura aí, né, de dizer que nada sabia, Pois, também como uma tentativa de fazer com que o outro, o seu isso. interlocutor, acabe expondo, né? Já que Ok? o Sócrates diz que nada sabe, então eu vou dizer o que que eu sei, né? Provavelmente eu sei muito mais do que ele está dizendo que não sabe, então eu vou dizer o que que é piedade, vou dizer o que que é justiça, e ele vai aprender comigo, né? Eu vou ter essa oportunidade de ensinar o Sócrates, né? Aí quando a pessoa, né? Então, a partir do momento que eu digo que eu não sei de nada, então eu já quebro todas as Inverte. muralhas, as barreiras, né, né, que poderiam existir para fazer com que a outra pessoa fique contida diante de mim, né? Então, se eu digo que eu nada sei, beleza, já quebrei uma muralha já na frente,
já quebrei o gelo, como a gente costuma dizer, né, e a outra vai se abrir muito mais. Você não sabe, beleza, vou dizer o que, que eu sei, então. Aí, quando a pessoa expõe aquilo que ela achava que sabia, aí Sócrates já entrava já com elencos, né, com a refutação, né, com a maiêutica, né, com o seu método aí de já quebrava muitas vezes, né, refutava aquilo que o outro dizia e muitas vezes a pessoa fugia, né? Lá no Eutífano, uma pessoa, Sócrates, eu tenho mais o que Bom, fazer ali, né? Não tem mais como continuar isso essa discussão, não, aí. existe Já realmente causava um isso. embaraço na pessoa. Né? Sim. Nem todas as pessoas no discurso com Sócrates aceitam essa sua, essa sua atitude de Sócrates mostra o que conhece fazendo frente àquilo que o outro pensa conhecer. E essa sua capacidade refutativa é uma forma que o outro tem de o amar. Tu vens contra mim porque gostas de mim. Então eu dou-te aquilo que tenho e ajudo a modificar-te. Aí é o amante com o amado. Mas primeiro o amante está do lado do discípulo. É isso que o Sócrates gosta. É, é uma coisa. No fundo, é uma manipulação. Sim, deixa de ser. Não gostas? Hum, Mas é. Sócrates não é Deus. hum, ah, Tem um livro embaixo muito importante. Este livro de Gould, não é? Platonic Love. É um livro muito importante. Muito, muito esclarecedor. É uma bela obra. Não sei se há tradução. Não faço a menor ideia. Não sei. sim. Bora ver o que tem mais aqui. Vendo os fatos por este prisma, né? Os jovens da mesma idade, os camaradas não deixam de criticar se vê alguma coisa do gênero, nem os mais velhos impedem suas críticas, nem os repreendem por falar sem razão. Vendo os fatos por este prisma, não faltariam também quem supusesse que tal hábito é aqui encarada como sinal da máxima infâmia. Esse discurso do Pausanias aqui, ele é bem comprido e muito interessante, né? Ele tá Muito, trazendo muito, toda muito, essa muito. questão, essa relação do, do amado com o amante, né? De uma maneira bem geral, ele está se aprofundando aqui, bem interessante. Essa dá para 11:38, certo? Já dá para ler esse próximo parágrafo aí, Jorge? Deixa ver. Não, 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 Melhor não, parar não, por aqui, não. Não, porque isto vai dar origem a uma reflexão acerca do tempo. do É uma, tempo? sobre o tempo. Interessante. Não é Heidegger, mas é uma relação acerca do tempo. É uma relação acerca do tempo que, do ponto de vista de Pausanias e do ponto de vista dos gregos, é aquele que vai fornecer a grande prova da autenticidade da relação. Então há aqui uma reflexão muito importante sobre dois tipos de tempo. Um tempo cronológico, que ele defende, e um tempo cosmológico. O que é o tempo cosmológico? É o tempo que está mais relacionado com o ritmo do próprio mundo e com o ritmo do quê? Da própria emoção. Mas não é o tempo da emoção que diz a verdade da relação. É o tempo cronológico. Aquilo deu-lhe muito rápido, mas passou-lhe muito depressa.
Né? O tempo é que vai provar a autenticidade maior ou menor da relação entre amado e amante. Vamos ver como é que isso é desenvolvido, porque isto tem influências políticas muito grandes. Nós Interessante. depois vamos ver a força que o tempo tem e as influências que este tipo de relação amorosa tem sobre a política, sobre os cargos, sobre o desempenho dos cargos. Vamos ver como isto tudo tem uma influência muito grande na organização da cidade. Uhum. Interessante. Uh, eu não É, escolhi o banquete por acaso. Eu escolhi o banquete porque é uma obra muito rica e, no fundo, é uma introdução e, simultaneamente, uma síntese antecipada do pensamento de Platão relativamente à República, relativamente ao Protágoras, relativamente ao político, relativamente ao Teeteto e, naturalmente, que tem de ser lido com o Fedro. Não é? Tem de ser lido com o Fedro. Por isso é que acho que quem quiser não seria mau que a seguir a isto, como já dissemos nós os dois, se fizesse uma releitura do Fedro a partir do banquete. sim. Agora com base no banquete. E vamos ver como é que o banquete é alargado e como é que o Fedro é aprofundado a partir da leitura do banquete. Uhum. É muito importante ver-se isto. Eu não digo isto por acaso, porque a relação cronológica entre Fedro e Banquete não é certa. Tanto pode ser uma anterior à outra, como posterior. Não há uma certeza disso. Portanto, os dois diálogos não podem ser permutados, mas têm uma influência muito grande um sobre o outro. Eu pensei no banquete em primeiro lugar, e depois pensei no banquete porque sabia que tu já tinhas estudado aqui nos Nefil o Fedro, mas não impede que seja feito de novo, não é? Sim, Para sim. quem quiser, sabe-se lá Hum. quem é que quer. Não é? Quando a gente leu o Fedro, eu estava ainda no. Nem sei qual o período da graduação ainda, Sim, então sim, eu eu, sei. eu, Tudo eu isso é. aprendi muita coisa Claro, mesmo assim. Assim como eu não entendi muita coisa também, né? Eu fui entender posteriormente, quando eu cheguei a ver algumas passagens, né? Aí que eu fui lembrar, poxa, a gente leu sobre isso, mas eu não tinha entendido nada, né? O que que ele queria dizer. No Fedro, o Platão ele traz tanta das metáforas, né? Faz tanta a referência à figura de linguagens que às vezes a pessoa dá um nó mesmo na mente, assim, a pessoa tem que parar para entender. Às vezes é o tempo, né? Como diz lá um outro autor ali, a iniciação exige duração, né? Porque é com isso. com a duração, né? Por isso que essa, essa, por isso que o amante, né? Ele tem tantas honrarias, né? Porque ele já iniciou e houve uma duração, né? Houve um longo percurso, um longo caminho na filosofia, né? Com experiências de vida, né? Tudo com leituras. Então, tudo isso fez dele alguém apto para conduzir alguém, né, no caminho da virtude, digamos assim, né? Então, então essa experiência, né, ela é importante também para o tempo, né, para amadurecer a mente, né, as ideias, aquilo que eu não entendi antes, aí passar a entender depois, né? Então, isso tudo é importante, né? Se faz-me lembrar um aluno, um estudante, não, foi meu aluno, foi do ensino secundário, o médio, aí, que me disse o seguinte: olha, é mais importante o que eu não aprendo aqui do que aquilo que o professor me está a mostrar, eu vejo aqui.
mas é muito mais aquilo que eu não vejo quando chego a casa. Eu não me esqueci mais disto. Uhum. No fundo, é bem verdade aquilo que ele diz. Uma sala de aula, às vezes, mostra, exibe a si próprio, não é? A nós próprios, aquilo que realmente eu percebo. Mas o que eu não percebo nisso é mais. Só que não sabia. Só que não sabia. É isso que tu estás a dizer. Bem, É, vamos arrumar isto, não é? Entenda-se. Vamos encerrar isto. eu vou desligar a gravação, parar a gravação. É, quando você diz arrumar isto, é parar a gravação? É isso? Fechar. Tá bom. Arrumar.